Olá, amigos, amigas, irmãos de caminhada, internautas que nos ouvem. Recebam o nosso abraço virtual de alguém que está distante, mas que sempre nos sentimos próximos uns dos outros, porque estamos todos vivenciando essa situação que requer de nós cuidado, o zelo, mas, acima de tudo, a esperança em dias melhores e a certeza de que eles já começaram. Hoje nós estamos numa live um pouco especial. Então nós vamos fazer uma prece aqui de abertura e logo mais conversamos um pouco, né? Vamos então, meus amigos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de amor e de infinita bondade. A Jesus, esse irmão maior, médico de nossas almas, amigo incondicional de nossas vidas. E em seu nome, rogar que os bons espíritos nos assistam uma vez mais, que possam nesses instantes visitar os nossos lares, que nós, da nossa parte, busquemos manter um pensamento de alegria, de gratidão, um sentimento de fé, na certeza de que nunca estamos desamparados. E assim, que os nossos irmãos, ora encarnados, recebam também esses eflúvios de paz que a espiritualidade derrama sobre nós. Tenhamos todos um excelente aproveitamento das palavras que serão ditas pela nossa querida Ana Teresa, e que elas cheguem às nossas mentes, concitando-nos ao raciocínio, mas que encontrem o acolhimento em nossos corações, para que o sentimento seja sempre um fiel da balança. Fique conosco, Jesus querido, e envolva-nos em teus braços amorosos. Que assim seja. E assim, meus queridos, envolvidos, nessas vibrações de paz, nós queremos esclarecer a vocês que neste momento vocês estão assistindo uma gravação. E essa gravação foi feita porque, por uma questão de agenda, a Ana Teresa não tinha disponibilidade para estar conosco na quinta. Mas é uma menina que tem também esse sentimento, já tem consigo, essa convicção do quanto é importante esse trabalho no bem, esse trabalho na divulgação da doutrina espírita. E ela vai estar conosco, fazendo uma reflexão sobre um desafio chamado convivência. Para dividir, então, a tela conosco, nós chamamos a Ana Teresa. Seja bem-vinda, minha querida. Opa, muito obrigada, Darlene. Muito mesmo. Um prazer estar aqui com vocês. Ah, que bom. E aí, nós já vamos falar aqui com a Ana, porque nós não tínhamos o contato dela. E aí nós descobrimos, demos uma de Sherlock Holmes, conseguimos, porque muitos de vocês têm pedido para a gente
que você não convida a Ana Teresa? Então, ela está aqui conosco e queira Deus que seja a primeira, Ana, de muitas vezes. Né? Opa! Então, que seja o primeiro encontro de muitos, né? Isso. A Ana é Camasmi que fala o seu sobrenome? Exatamente, é. Então tá, é Ana Teresa Camasmi. Isso. Ela é psicóloga clínica, aqui é o que a gente tem do seu currículo, né? Com ênfase em psicoterapia individual e em grupo. Ai, não precisa falar isso tudo não, gente, tá ótimo. Tá bom, Ela tá é ótimo. doutora em psicologia, mas acima de tudo, que é o que nos interessa muito aqui, ela é a coordenadora de treinamentos do Centro Espírita Tarefeiros do Bem, no Rio de Aqui no Rio de Janeiro. Janeiro, isso. Isso, então é uma menina que tem aquela fala que nós aqui gostamos muito, do porquê, do chiado, e nós não temos nada disso. Mas o que eu Então, mais gostei é o menino, esse menino tá ótimo. então é uma voz muito, um som muito sonoro aqui para nós, né? Nós vamos, então, antes de passarmos a palavra aqui para a Ana Teresa, nós vamos reforçar a vocês aquela promoção que nós estamos fazendo na nossa livraria, tanto na nossa loja física, quanto na nossa loja virtual, que é o livro, né? A tradução do Haroldo Dutra do Novo Testamento. Então, não perca, gente, esse mês de setembro inteirinho, ou enquanto durar os nossos estoques. Esse livro fantástico do Haroldo está com 30% de desconto. Corra lá, pegue esse livro e vamos juntos aprendendo um pouco mais. Então, agora, né, eu estou aqui vendo se eu não estou esquecendo nada demais, né? Nós vamos passar a palavra para a Ana, para que ela nos conduza nessa reflexão tão relevante para esses dias atuais, né? Já há algum tempo, mas eu acredito que até pela formação, essa formação acadêmica aliada ao conhecimento espírita, ela poderá nos ajudar muito a entender um pouco mais essa convivência. Muito obrigada, minha querida, e tenha uma ótima fala. Muito obrigada. Então, amigos queridos, novos amigos e amigos velhos, nós hoje vamos conversar sobre a convivência do ponto de vista que a doutrina nos traz. E é claro que eu vou juntar aqui não só o que eu tenho estudado no Espiritismo, que já é muita coisa, com alguns pequenos detalhes que eu trago da minha estrada acadêmica, né, de outros horizontes, mas que tem um perfeito casamento no meu coração. Então, eu não venho aqui na intenção de dizer nenhuma verdade absoluta, mas reflexões. E quem sabe as minhas reflexões possam contribuir com as reflexões de vocês. Tá bom? Nós temos aí algum tempinho para a gente poder estruturar essas ideias, mas eu vou tentar ser bem breve, para com calma vocês poderem ir se aventurando nesse terreno da reflexão sobre a nossa convivência. Então, para começar, eu convido vocês aí a questão 774 de O Livro dos Espíritos, porque a resposta dos Espíritos já traz um bom incentivo para a gente. Os Espíritos dizem que há no homem algo a mais do que as nossas necessidades físicas. A necessidade de progredir. Vou partir aqui um pouquinho para daqui a pouco continuar. Então, se a gente só estivesse aqui vivendo para dar conta das necessidades físicas, isso significa não só as questões do corpo, tudo que é de ordem material também está incluído aí nas necessidades físicas, nós viveríamos totalmente absorvido pelos nossos instintos, por exemplo. E não é verdade que são só os instintos que comandam as nossas necessidades. Se fossem só os instintos os responsáveis até pelos nossos comandos físicos, por exemplo, será que a gente come por causa do instinto?
O que dizer, por exemplo, das pessoas que experimentam anorexia nervosa, que não comem? Ou quem tem bulimia, que come e não engole? O que dizer, por exemplo, de quem experimenta obesidades mórbidas? Se comer fosse só uma questão instintiva, todos nós comeríamos somente para saciar a fome. Isso não é verdade. A gente não se alimenta como os animais se alimentam. Há no homem algo a mais, né? Então, se fosse só instintivo todo o nosso comportamento físico, as nossas necessidades sexuais, por exemplo, serviriam somente para a sobrevivência, seria somente para a reprodução. E não é verdade. Então, nós temos algo a mais que os espíritos dizem necessidade de progredir. Então, a gente passa de épocas em épocas com uma sensação de que a gente pode ser mais do que a gente está sendo. Eu não estou me referindo à ambição. Eu não estou me referindo a aquisições materiais. Eu estou me referindo ao nosso tamanho espiritual. A gente tem sempre uma impressão, isso não é o tempo todo. De tempos em tempos, a gente é assolado por uma inquietação. Está indo até do lado de fora, pode estar tudo indo super bem. Você está num ótimo trabalho, ou você tem uma convivência ótima em família, você olha no espelho e gosta do que vê, mas tem uma inquietação. Uma impressão de que você deve se dirigir para algo que você não sabe muito bem o que. Uma sensação de que você não está à altura de si mesmo. Que você precisa de algo para além disso que você está vendo no seu entorno. E às vezes a gente localiza isso que eu vou chamar de angústia, ou de desconforto, ou algo parecido com isso. A gente parece que a gente quer localizar, porque isso vai dando um desconforto estranho. Então a gente localiza em coisas assim, vai ver que eu tenho que mudar de casa, vai ver que eu tenho que comprar um carro novo, vai ver que eu tenho que fazer uma mudança aqui no meu cabelo, não sei, né? Eu tenho que emagrecer, ou eu tenho que mudar o meu trabalho. Então a gente fica achando que a causa do desconforto está do lado de fora. E o que os espíritos estão dizendo para a gente? Não, ei, atenção! A gente tem esse desejo interior do melhor. A gente tem essa vontade de mudar, de crescer, de se desenvolver, de progredir. Se não houvesse essa convocação interior, a gente ficaria totalmente submetido ao que materialmente nos acontece, ao que fisicamente ou o que os nossos olhos podem ver. E assim, como se daria o processo evolutivo do homem, né? Nós estamos todos envolvidos nessa lei inexorável do progresso. Então, todo ser humano, todo espírito, né, encarnado ou desencarnado, tem uma vida única. Isso é engraçado a gente dizer, né? Sim, nós temos uma vida única. A gente nasce simples e ignorante e estamos numa escala evolutiva, não é? Infinita, de crescimento. Ora vamos estar encarnados, ora vamos estar desencarnados, mas a vida é uma só. A gente pode dizer, a vida não continua? A gente não fala isso? A vida continua? Sim, continua. A questão é só de veste, a questão é só de dimensão. Vamos estar numa dimensão física, submetidos aqui às vicissitudes terrenas, ora vamos estar no mundo espiritual sem corpo, continuando a nossa grande viagem, né? Não, o Leon Denis diz que essa viagem ela é um ciclo evolutivo que se dá em espiral. E estamos num grande processo em espiral, né? Esse processo evolutivo se dá assim, não é uma linha reta, é um processo em espiral. Ele fala isso no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E aí nós estamos indo em qual direção? Para a unidade divina. Então, a gente está rumando nessa direção. E esse processo, ele guarda dentro do nosso coração a mesma questão. Estamos progredindo espiritualmente, ora no corpo, ora fora do corpo. Então, esse desejo de progredir vai nos acompanhar o tempo inteiro. Não é uma força que vem de fora.
ela nasce no nosso coração. E nós a percebemos através do desconforto. Por quê? Por que através do desconforto? Porque nós temos uma grande capacidade de adaptação, de nos acostumar. E é necessário que a gente tenha essa plasticidade de nos acostumar, de nos adaptarmos à nossa vida para a gente poder dar conta da vida terrena. Só que no que a gente se adapta à vida terrena, no que a gente se adapta a uma encarnação nova, às vezes, vamos dizer assim, 99% das vezes, nesse adaptar-se a gente se apega. Esse apego não é errado, ele faz parte do nosso amadurecimento. Porque o mergulho na carne faz com que a gente tenha uma anestesia, vamos dizer assim, das nossas memórias. Nós temos um esquecimento do nosso passado. E esse esquecimento, ele é bendito. Porque se nós não esquecêssemos o nosso passado temporariamente, é um parêntese, né? A gente precisa desse esquecimento para a gente conseguir aproveitar a chance de recomeço. Senão, a gente ficaria torturado pelas nossas memórias. Então, vamos pensar, não é um processo evolutivo? Então, essa encarnação, ela é melhor para nós do que nós estivemos numa encarnação anterior. Porque nós estamos crescendo. Então, nós estamos com recursos nessa encarnação seguinte melhor do que a anterior, porque a gente já teve mais conquistas morais. Então, se a gente ficasse mergulhado nos nossos deslizes do passado, nós ficaríamos tão mergulhados em culpas. Imagina a gente se encontrando com os nossos companheiros do passado, pessoas às quais nós lesamos, ou pessoas que nos feriram. Como é que a gente ia dar conta? A gente não ia aguentar sobreviver. Imagina você encontrando seu pai, sua mãe, que foram pessoas que no passado você possa ter tido algum tipo de comportamento negativo, pesado. Como é que você ia abrir o seu coração para se entregar e poder receber o que eles têm para dar? Sentiríamos tanta dívida, tanta falta, tanta culpa, que não íamos conseguir conviver. Então, o esquecimento do passado é uma bênção maravilhosa. Claro que há aquelas pessoas que ficam dizendo assim, mas como é que é isso? Eu estou resgatando um passado que eu não lembro. Graças a Deus você não lembra. Porque aí você também tem a chance de ressignificar. Não é lembrando do passado que você vai fazer melhor essa lição, sabe? Basta você se colocar para fazer o trabalho do bem. O resto, deixa com Deus que Deus resolve. Foi esta condição que Deus nos deu a vida corpórea. É um espírito imortal que vive uma vida finita, que tem um tempo X para se dar. E nós temos um compromisso consigo mesmo, e claro, com Deus, que sempre é junto de Deus esse compromisso, através dos outros, mas o compromisso é com Deus, da gente poder fazer melhor a cada vez. Então, nós trazemos assuntos para cuidar em cada encarnação. Um assunto delicado para nós. Um assunto aos quais, esses assuntos, gente, eles são assuntos em que a gente é vulnerável. Logo, são assuntos em que as nossas mais paixões estão envolvidas, porque está trabalhando na nossa área de vulnerabilidade. Então, a nossa probabilidade de nos arrastar por essas más paixões é alta, mas também contamos com a misericórdia divina para podermos dizer não a esse arrastamento. Conseguir ter uma parte de nós desperta que consiga dizer, não, esse lugar aí eu conheço. Se eu começar nele, eu tenho dificuldade de voltar, então eu começo a ter muito respeito pelos meus assuntos vulneráveis. E aí eu vou dando um lugar na minha alma, através da compaixão, de poder ter paciência com o meu processo de crescimento. Então, aqui no Livro dos Espíritos, na Lei da Sociedade, continua Kardec, né, perguntando aqui para os espíritos, e eles respondem para nós. Os laços sociais são necessários ao nosso progresso. Então, se há em nós algo que nos impele para progredir, a mais do que as nossas necessidades físicas, para onde nos leva a necessidade de progredir?
para a convivência. Então, não há progresso sem convivência. Porque não há nenhuma qualidade moral que se dê eu comigo mesmo dentro de um quarto escuro, gente. Por exemplo, a qualidade moral da generosidade. Eu preciso do outro para a minha generosidade se mostrar. A minha qualidade moral, por exemplo, de ser alguém paciente, indulgente, perseverante. Qualquer dessas qualidades morais que a gente queira adquirir, eu preciso do outro para essa qualidade moral acontecer. Existe a possibilidade de você viver isolado no Himalaia, numa montanha bem longe, e dizer para si mesmo, eu sou paciente, eu sou generoso, eu sou doce, eu sou terno, eu tenho boa vontade, se não tem como exercer? Isso é teórico. Então, qualquer qualidade, não existe uma, gente. Não existe nenhuma qualidade moral que eu possa exercer eu comigo mesmo, ponto, acabou. Amar. Amar eu preciso do outro, né? Amar é um exercício. Amar não existe, eu amo pela cabeça, né? Aonde que o amor se manifesta? Né? A caridade é o amor em ação. Então, eu preciso do outro para ser quem eu sou. Olha que coisa. Eu não estou falando de dependência afetiva, não. Isso aí é outro capítulo, uma outra live, a gente conversa sobre dependência afetiva. Eu estou dizendo que o nosso progresso se dá através da convivência. Está aqui na questão 774. Os laços são necessários para o progresso. E os laços de família tornam os laços sociais mais apertados. Opa! Então, o que isso quer dizer? Se a gente progride através de laços sociais, a convivência familiar, mais ainda, é onde temos maior chance, maior oportunidade de progredir. E quem que não quer progredir, gente? Né? Primeiro que não é uma escolha, eu posso ou não progredir. Não, estamos todos progredindo. Eu posso atrasar, eu posso demorar, eu posso fazer aqui uma procrastinação, mas não existe a possibilidade de a gente não progredir. Tudo é uma questão de tempo. Todos estamos caminhando na direção da unidade divina. Não tem a possibilidade da gente não ir, já é. Já é o nosso DNA, somos filhos de Deus. Não tem nada a ver com acreditar em Deus ou não. Somos. Ponto. Quem nos diz isso com todas as letras é Jesus. Pai nosso, somos filhos de Deus. Acabou. E se somos filhos de Deus, irmãos somos, estamos todos aqui aprendendo a participar da família universal, né, que é a humanidade. Nós estamos aprendendo a amar a nossa família. A família humanidade através da família dos laços consanguíneos. É como se a gente tivesse um treino aqui na escolinha pequenininha que faz parte da grande escola universal. Então, é tão perfeito isso, né, gente? Nós fazemos parte de vários círculos concêntricos. Quem desenvolve essa ideia é Gabriel Delany, né? Ele, inclusive, usa a metáfora de quando você corta uma árvore e vê vários círculos concêntricos que relacionam-se entre si. Não é? Então, é assim que se dá o nosso progresso também. São vários ciclos concêntricos que a gente faz parte, né? Você que parece que é um indivíduo separado, mas não é. Um indivíduo que tem a ver com a sua família, que tem a ver com todos os laços sociais macros, para chegar no grande laço social, que é a família universal, que é a humanidade inteira. Então, é nessa direção que a gente está arrumando, né? Para a gente participar desse grande laço, que já é, viu? Já é em nós, só não é ainda na expressão. Nós estamos aprendendo a expressar esse amor divino que mora no nosso coração. Quando eu falo coração, é no âmago da alma, né? Na tessitura da alma, nas fibras da nossa alma. Mas para poder conviver de modo que a convivência seja fonte de progresso para a gente não se demorar no sofrimento, porque todo sofrimento, ele se origina na nossa ignorância, se origina na nossa imaturidade, ou seja, faz parte, né? Estamos crescendo, não somos insuficientes, nós somos iniciantes.
Nós estamos ainda no mundo de provas e expiações, estamos ainda experimentando uma convivência num mundo em que o mal predomina sobre o bem, porque nós somos espíritos assim ainda. Não adianta retirar a gente desse mundo, porque somos nós que compomos esse mundo. Para a gente habitar mundos mais evoluídos, a nossa alma é que tem que progredir. Eu preciso progredir para que eu possa habitar mundos outros mais evoluídos. E não adianta eu ir sozinho, porque eu preciso do outro para poder habitar outros mundos. Né? Não adianta eu ficar aqui, eu vou trabalhar o meu progresso sozinho. Lê do engano, porque para você progredir, as suas qualidades morais precisam se expressar no seu cotidiano. Como é que você vai se desenvolver como uma pessoa crescida se não tem o teu crescimento expresso na sua palavra, no seu gesto, na expressão do seu pensamento? Né? Vou dar um pulo aqui e falar, por exemplo, na mediunidade, né? Como é que nós sabemos que uma psicografia, né, uma carta mediúnica é de boa qualidade, não é? Eu não tenho que verificar ali o conteúdo daquela psicografia, ver a concatenação das ideias, ver se aquilo faz sentido, se o conteúdo moral é equivalente ao que a gente aprende na doutrina. Não tem os critérios que Kardec coloca no Livro dos Médiuns para que a gente não seja pego por entidades inferiores? Então, como é que a gente sabe que uma mensagem psicografada ela tem verdade, ela é legítima, ela é útil para o nosso crescimento? A gente precisa ver a qualidade moral que está presente naquelas palavras. Então, como é que a gente pode saber se um espírito é mais ou menos evoluído? Precisamos olhar, observar o comportamento dele com os outros. É assim. Não é pedir para ele uma entrevista. Me conta aí se você é evoluído. Eu preciso ver o seu comportamento diário. E é assim que os nossos mentores, os nossos espíritos, né, companheiros do nosso crescimento, estão nos observando dia e noite, vendo como é que a gente já está no nosso desenvolvimento moral. Como é que anda o nosso desempenho moral? Como é que anda o nosso crescimento moral? Então, falando aqui de convivência, é na convivência familiar onde a gente mais expressa o nosso crescimento moral. É ali que está, gente, o nosso passaporte para os mundos mais crescidos, onde o bem vai predominar sobre o mal. Lá nos mundos ditosos. Ainda tem o mundo de regeneração, que é mediano, que é o nosso mundo de passagem. Ainda vamos lidar com muita parte do mal ainda presente na gente, até a gente alcançar mundos em que o bem poderá predominar sobre o mal. Mas enquanto a gente não chega lá, como é que é a nossa caminhada para a gente chegar lá? Vocês pensam que vai passar uma barca, carregar a gente, levar a gente para lá? Não, não. A gente vai progredindo, a gente vai melhorando esse nosso mundo. E assim a gente vai galgando espaços, né, de crescimento. Então vamos olhar lá para a nossa convivência. O que é que complica a nossa convivência a ponto da gente dizer como que a nossa convivência familiar é um desafio para a gente, esse lugar que a gente ama tanto, né? Pois é, porque é lá na família em que a gente está colocado de uma maneira em que a gente não tem como escapar dela, em que a gente tem uma oportunidade de dar um passo. Então vamos olhar para essa convivência familiar através dos ensinos da Joana de Ângeles. Então, o livro que eu vou me basear, gente, é o livro Em Busca da Verdade. Esse livro, Joana desenvolve uma coisa tão... Eu gosto tanto da didática desse livro, porque ela vai pegar a parábola do filho pródigo e vai desenvolver essa parábola durante o livro todo para mostrar esse caminho que todos nós estamos fazendo, que é um caminho de volta para casa. E aí a gente pode entender essa casa como várias coisas. Olha, a gente pode entender essa casa como sendo a nossa casa interior. Podemos entender essa casa de volta para casa na unidade divina, né? A gente fazendo esse caminho de volta para casa, onde a gente se encontra com Deus. Mas talvez seja uma coisa só isso, né? De volta para casa, pensando nessa casa interior, é ao mesmo tempo nos encontrarmos com Deus em nós.
para dizer isso que eu estou falando para vocês, eu me basei na ideia de Leon Denis, de que é como se a alma fosse composta de 2 círculos, né? Esse círculo mais interno, que é onde Deus habita, e esse círculo mais externo, em quem está distraído com as coisas do mundo. Então, o caminho de volta para casa seria a gente sair desse lugar mais periférico para um lugar mais interior. E aí, claro que vocês devem estar pensando assim, ué, mas aí nesse lugar interior a gente não está sozinho? Sim e não. Estamos sozinhos num certo sentido, mas nós estamos sempre ligados uns aos outros. Nós estamos sempre ligados pelo pensamento, vibratoriamente, a muitas almas. A gente pode não enxergar com o olho da carne, mas nós estamos sempre em sintonia com alguém. Nós nunca estamos sozinhos, efetivamente. Podemos achar que a gente está sozinho fisicamente, mas, de acordo com o teor dos nossos pensamentos, irão entrar em sintonia conosco espíritos de mesmo padrão vibratório que o nosso. E é por isso que os espíritos nos falam tanto da gente cuidar da vibração dos nossos pensamentos, porque nós estamos escolhendo as nossas companhias o tempo todo. Com quem que você passou a manhã hoje? Com quem que você passou a tarde de hoje? Quais foram as companhias que estiveram junto de você, né? Para saber que tipo de companhia é só você se lembrar do teor dos seus pensamentos. Que tipo de vibração você esteve alinhado durante essas horas do seu dia. E durante a noite é a mesma coisa, porque o corpo dorme e o espírito não. Então, enquanto espíritos, a gente vai para lugares aos quais os nossos pensamentos estão dando a direção. Por isso que é tão importante a gente fazer oração antes de dormir. Porque na oração, na meditação, a gente entra num estado emocional melhor, de melhor qualidade, de melhor, não é, atração, para a gente poder ter uma noite que possa nos ajudar a descansar o corpo. Porque uma noite em que a gente passa atabalhoado, atormentado pelas coisas do dia, o corpo não descansa, a gente é capaz de acordar mais cansado do que quando deitou. Então, precisamos cuidar, né, da nossa alma, de noite e de dia. Mas voltando aqui para a Joana de Ângeles no livro Em Busca da Verdade. Então, a Joana de Ângeles vai desenvolver aqui uma ideia importante, que é sobre a criança ferida, que você já deve ter escutado um monte de lives sobre esse assunto. Mas eu queria pegar um aspecto disso. Mas antes disso, quero me remeter aqui ao Leon Denis, no mesmo livro, O Problema do Ser, do Destino da Dor, em que ele vai dizer que nós somos, nosso espírito é como se fosse, tá, gente? Como se fosse feito de muitas partes. É como se dentro de nós tivessem muitos eus. E é verdade que tem mesmo. Não é? Quantas vidas a gente já viveu? Muitas. Tem muitos eus habitando aqui o meu coração. Então, ele vai explicar que a nossa memória, ela reside no nosso perispírito como se fossem camadas sucessivas, né? Cada encarnação, uma camada. E essa memória que registra tudo, nós somos seres de memória, não é? O que seríamos de nós? O que seria de nós sem a memória, gente? Né? Nós não teríamos nem futuro, a gente precisa de memória, a gente precisa de clareza sobre o passado para a gente poder prosseguir, não é? Esse passado nos habita, mas ele está aqui presente. Olha que coisa interessante que Leon Denis vai dizer. Um acontecimento presente aciona essas camadas. Se for um acontecimento presente que toca vibratoriamente em assuntos desarmônicos do passado, imediatamente nós temos um impulso, uma reação, que a gente não controla se a gente não conhece. Então, no nosso dia a dia, o que vai dar a intensidade das nossas respostas emocionais aos acontecimentos não é somente o que está na sua frente acontecendo. A intensidade da sua resposta emocional, ela é proporcional ao que está registrado no seu coração, né? No seu perispírito. Eu falo coração para que vocês tenham clareza de que não é algo mental. E na sua alma isso, é algo
muito interno, que você não tem acesso pensando, vem e rompe emocionalmente. Então, tem momentos que a gente mesmo estranha. Nossa, como isso me doeu, eu não imaginava que eu ia sofrer tanto com isso. Por que isso está desse tamanho? Às vezes é o outro que estranha na gente o nosso comportamento. Olha, não era isso tudo que eu estava querendo te dizer, me desculpe, sinto muito, né? Por que a gente tem um comportamento desproporcional aos acontecimentos? É porque essa parte de mim que está reagindo não é essa parte consciente aqui e agora, diante desses acontecimentos tão somente. O que vem, o que irrompe, são todos esses meus eus que estão aqui presentes. Eu não sou um espírito que, quando reencarno, só a minha história presente está presente. Tudo está presente, em forma de memória. Adormecida é verdade, mas que está pronta para se levantar quando a gente toca nesses assuntos vulneráveis. É por isso que o autoconhecimento é tão importante. A finalidade da doutrina espírita, né, quando ela vem aqui nos ajudar como sendo o consolador prometido por Jesus, é porque o espiritismo, ele nos auxilia no processo de transformação moral do homem. Porque para a gente progredir, é preciso que a nossa alma se desenvolva, se transforme, que a gente possa transformar o mal em bem, que a gente possa transformar a ignorância em conhecimento. Então a gente precisa do autoconhecimento para que a nossa transformação moral possa acontecer. Como é que a gente vai fazer mudanças e transformações naquilo que a gente não conhece, naquilo que a gente é totalmente ignorante? A gente fica submetido. Então, gente, a ignorância nos leva para lugares muito perigosos da nossa alma. Lugares que às vezes a gente habita e não consegue sair. Então, nós precisamos do autoconhecimento para sair da ignorância de si mesmo e conseguir nos proteger e conseguir cuidar da gente. Se eu não compreendo o que está acontecendo comigo, o que acontece na minha convivência? Eu causo confusão em cima de confusão. Porque eu sou submetida a impulsos que vêm, que eu não domino, que eu não dou conta, e eu estou o tempo inteiro derramando isso nos meus relacionamentos. Então, o que a nossa benfeitora nos ensina? Opa, você precisa cuidar da sua criança, ela diz, criança maltratada. Então, nas palavras de Joana, vamos a ela. Para quem tiver com o livro, deixa eu falar o nome do capítulo. Capítulo 5, Conviver e Ser. Então, ela diz assim, todos os indivíduos, ela não disse alguns, todos. Então, é eu, você e toda a turma que você convive. Todos os indivíduos conduzem no inconsciente, então é naquela parte que você não tem clareza, que está sombreada, que não está à mão para você. Todos os indivíduos conduzem no inconsciente individual, então está contigo, a sua criança ferida, magoada, que lhe dificulta a marcha de segurança na busca da paz interior, da saúde e da vitória sobre as dificuldades. Mas, gente, preciso dizer mais alguma coisa? Significa, todo mundo tem que começar a cuidar do seu menino e da sua menina interior. Não quero dizer com isso que agora a gente vai se justificar, mas você precisa conhecer as suas mágoas, as suas feridas. Porque cada vez, né, vou dar um exemplo aqui. Se você está com uma unha encravada, uma coisinha boba, toda vez que você anda e você tropeça, vai machucar exatamente lá na unha encravada. É uma coisa isso, né? Você nunca dá topada com aquele dedo, mas quando a unha está machucada, toda hora a gente topa com a unha. Não é assim? Assim também nós. Aqueles assuntos nossos vulneráveis, cada vez que aparece uma circunstância que toca esse lugar, como diz Leon Denis, ele vai dizer o seguinte, que nós temos sintomas físicos semelhantes ao passado. Olha que coisa, que poder. Sintomas físicos vêm e comportamentos associados a eles também. Então vamos imaginar que quando você era criança, nessa encarnação, tá? Nessa encarnação,
Se você experimentou um ambiente violento no seu lar, então, muito cedo, você confundiu amor com violência. Quando você chega na idade adulta, quando você se deparar com a violência, você se aproxima dela e sente atração por ela porque você entendeu que onde tem violência tem amor também. Foi isso que você entendeu quando você era menino ou menina. Só que você não sabe o que fazer com isso. Então, horas você pode se submeter à violência, fica vitimado e dominado pela violência do outro, estabelece relações afetivas e só se relaciona com aqueles que podem apresentar violência, como você viu no seu lar. Ou você é o violento, que por defesa entendeu que através da violência a gente intimida o outro e consegue sobreviver. Então você só consegue se comunicar afetivamente através da violência. Quando você repete esse comportamento, não é só seu eu de agora que está chegando. Aparece aí as suas experiências de violência, de outras experiências. Lembra, Leon Denis disse que são camadas sucessivas. Então a gente vai lembrando dessas camadas e comportamentos impulsivos vêm cada vez numa intensidade maior. E aí a gente pode até pensar assim, meu Deus, mas isso é uma loucura. Como é que Deus deixa uma coisa dessa? Aham, mas aí é que tá. É justamente no aparecimento dessas emoções velhas, mas que estão chegando aqui para que eu possa curar. Eu vou me valer de uma história que Allan Kardec criou e está descrito no livro Obras Póstumas, chamada O Caminho da Vida, em que ele usa a metáfora de como se nós fôssemos caminhantes de floresta e que a gente, ao caminhar nessa floresta, vocês podem procurar no Obras Póstumas, o nome do título é O Caminho da Vida mesmo. Ele diz o seguinte, né, nessa metáfora dele, ele cria uma história para contar como é que as encarnações se dão. Então ele diz que a gente atravessa florestas, e a gente se machuca no meio das florestas porque a gente não conhece a floresta. Mas depois de tanto a gente atravessar as florestas, a gente já começa a ficar mais habilidoso, temos a ajuda de lenhadores no meio da floresta, mas ele diz o seguinte, nós nos encaminhamos de floresta em floresta para procurar curar-se das feridas. Olha que bonito. Olha aqui, ó. O homem, então, descobre de novo a estrada e prossegue sua jornada procurando curar-se das feridas. Ó. Então, esse conselho que Joana está dizendo para a gente curar a nossa menina, nosso menino, tem ressonância nessa metáfora que Kardec diz que o processo reencarnatório também é um processo de curar as feridas da alma. Então, quando vem esses comportamentos que você não conhece, que você não sabe, hora de você fazer um processo de autoconhecimento, para você poder dar lugar a essas emoções em desalinho. E aí, gente, o que isso tem a ver com a história da convivência que eu vim conversar com vocês hoje? Vamos pensar. Imagina, eu com a minha criança aqui ferida, sem cuidar, sem tratar dela, sem nenhum conhecimento sobre ela, se eu tiver uma convivência familiar em que eu estou convivendo também com a criança do outro na frente. Há relacionamentos, gente, que o adulto nunca aparece. Há relacionamentos que a pessoa é adulta fisicamente, mas o comportamento é todo dominado pelas memórias do passado, pelas defesas criadas na tenra idade. Porque nós somos muito inteligentes quando a gente é criança. A gente é criança corporalmente, mas a gente tem muita inteligência adquirida. Então nós vamos encontrar meios da gente sobreviver aos lares adoecidos, que todos nós nascemos em lares adoecidos, gente, é isso mesmo. Os nossos lares são adoecidos por quê? Porque nós somos espíritos imaturos. Nós trazemos para as nossas famílias muitas questões não resolvidas nas nossas famílias de origem. Só que a cada família que a gente habita, a que a gente constitui e assim por diante, vai ficando cada vez melhor. Porque eu já entendi o que não faz bem para mim. Então eu vou procurar oferecer para os meus filhos o que não fez bem para mim. Então eu vou oferecer o quê? Vou oferecer o que é o melhor. Vou oferecer um aprendizado a partir daquilo que não fez bem para mim. Eu pelo menos já sei por onde eu não devo caminhar. Mas é importante, quando eu for constituir a minha família, saindo da minha família de origem para a família que eu vou criar, que eu possa dar para os meus filhos não o que me faltou. Porque se eu quiser dar o que me faltou, eu não vou caminhar muito, não. Eu vou sobrecarregar os meus filhos, né?
Se eu quiser dar o que me faltou, sabe o que acontece? Eu vou me tornar exigente. Porque cada vez que eu vejo meus filhos recebendo o que eu não recebi, eu não fico com meu coração pacificado, não. Então, para eu poder dar amorosamente para os meus filhos, dar sem exigência, eu preciso dar para mim primeiro. O nome disso é cuidado de si. Né? E é Emmanuel que nos ensina o cuidado de si, está lá no livro Caminho, Verdade e Vida. Pode procurar essa lição que é maravilhosa. Cuidado de si. Precisamos cuidar da gente, e ele diz, para cuidar de nós, precisamos vigiar os nossos pensamentos negativos. Precisamos ter disciplina no cuidado com a gente e precisamos cuidar das nossas necessidades emocionais. Então, se eu com fome dou comida para os meus filhos, na hora que eles estão comendo, eu não dou desapegadamente, eu sofro na hora de dar. Então, a gente precisa poder se alimentar um pouco antes de dar, para a gente poder conseguir dar com calma, com paciência. Se você alimenta um bebê morrendo de fome, você alimenta apressado, alimenta impaciente, alimenta com raiva, alimenta por dever, mas não alimenta com seu coração. Então você precisa comer para conseguir oferecer comida para o seu filho. Né? Então, a gente precisa cuidar das nossas necessidades emocionais, as nossas necessidades, como diz os espíritos aqui, temos necessidades de progredir, além das necessidades físicas. Então, precisamos dar espaço para a nossa alma se expandir, para que a gente possa auxiliar os nossos filhos a se expandirem. Então, o desafio da convivência está nesse ponto que a Joana de Ângeles trouxe para a gente, para que possamos ter convivências saudáveis. Precisamos cuidar das nossas necessidades primeiro, para que a gente não sobrecarregue os nossos relacionamentos com os nossos déficits emocionais que a gente traz desde muito cedo. Então, a gente precisa fazer esse processo de volta para casa, que é o processo que o filho pródigo faz. Como é que o filho pródigo volta para casa depois de tanto se ferir? Depois de passar fome? Como é que a gente volta para casa? A gente volta na humildade, né? Então, a gente volta pequeno diante de Deus. Então, a gente volta aprendendo a se submeter àquilo que Deus prescreveu para a nossa vida. Então, o que é que Deus prescreveu para nós? A família que você nasceu. Esse é seu ponto de partida e é onde a sua cura precisa se dar. Então, nós precisamos habitar o lugar que Deus nos deu na nossa família. Então, se você veio filho, você precisa ocupar o lugar de filho. Se você veio pai, precisa ocupar o lugar de pai. Se você veio mãe, precisa ocupar o lugar de mãe. Você precisa ocupar o seu lugar com todas as consequências que esse lugar tem. O ônus e o bônus. Não existe lugar perfeito, lugar em que a gente não tenha dificuldade de habitar. Não é à toa que a gente está nesse lugar. Mas é bom lembrar, esse é o melhor lugar que você pôde conquistar durante a sua trajetória evolutiva. É importante contar com a misericórdia divina, que sempre está presente para as nossas conquistas morais. E é isso, queridos amigos. Eu aqui procurei ser a mais sintética possível, mas convido vocês todos a lerem o livro Em Busca da Verdade, da Joana de Ângeles. Esse capítulo que eu me referi é o capítulo 5, Conviver e Ser. Um grande abraço em todos. Sintam-se todos profundamente abraçados e acolhidos. Muito obrigada. Certamente nos sentimos. Olha que maravilha. Um aprendizado. Obrigada, viu, minha querida? Muito obrigada. Que Jesus te ilumine, te fortaleça e que com essa clareza você possa continuar nos ajudando. Muito obrigada. Eu que agradeço, Darlene, agradeço muito. Cada vez que a gente se encontra para uma reunião, para uma palestra, né? É uma pacificação que a gente ganha no coração, né? Eu que agradeço vocês também terem me ouvido. Muito obrigada. Verdade, minha querida. E aí, nós vamos continuar na semana que vem. Esse mês, nós estamos com esse eixo temático, que é vida, desafios e soluções. Vimos vida, desafios,
E semana que vem começamos com um pouco mais de soluções. Nós vamos ouvir, teremos conosco o Severino Celestino, que vai trabalhar o tema Jesus, o Porto Seguro. Então, meus amigos, até semana que vem. Que Jesus nos ilumine, nos ampare e que tenhamos uma semana de muita paz. Até semana que vem.